Me peguei pensando ultimamente como o meu estilo de anotação nos livros mudou significativamente. Tanto que se você pesquisar aqui no canal, na verdade não precisa pesquisar, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Eu fiz um vídeo em 2024, em julho, então faz quase um ano, que eu comento um pouco sobre como eu anoto, como que eu organizo meu caderno de leituras e tudo isso, só que a gente muda, as nossas necessidades literárias mudam também e o modo com que eu anoto hoje nos livros mudou significativamente. Eu acho muito legal ver isso porque eu acho que vem tanto de uma maturidade quanto de um momento e, em última instância, a forma com que você anota os livros, ela precisa servir a um propósito que, na minha opinião, é você se aprofundar nas suas leituras, você aproveitar essa experiência. Então, dependendo do seu momento, isso vai mudar. Então, como mudou muito, né, a forma com que eu faço isso, eu achei que valia a pena fazer uma recapitulação, como que eu lido hoje com isso. Uma das principais coisas que eu acho que mudou significativamente é a questão do código de cores. Se vocês assistirem o vídeo que eu fiz no ano passado, que eu explico toda a forma com que eu uso o código de cores nos livros, as categorias que eu crio para isso, as cores que eu escolho, eu basicamente não uso nada disso. Esse livro, por exemplo, eu usei um azul, esse que eu usei um marrom e eu tenho me limitado somente a uma cor. Outra coisa também é que eu tenho feito algo muito mais clean, se é que a gente pode dizer assim. Eu tenho usado mais tons de marrom, tons de azul claro, tons de cinza. Tento sempre paletar também com a capa do livro. Então, por exemplo, esse aqui do Byung-Chul Han eu usei o marronzinho, esse do Stoner também. E aí, o Devaneios, o Caminhante Solitário, que ele é uma capa mais azuladinha, eu usei o azul. Acho que essa é uma das coisas que já se destacam, porque eu não faço mais aquele monte de categorização, eu não uso mais um monte de flag diferente, não uso um monte de marcador diferente. E o principal motivo é que eu senti com o passar dos meses que isso estava tirando o meu foco da leitura. Então, toda vez que eu parava, passava por uma frase do livro, por um momento específico, eu tinha que parar, escolher o marcador que era, o que se caracterizava naquela situação, pegar a flag, colocar e tudo, marcar. Isso fazia às vezes com que eu perdesse um pouco o fluxo da leitura. E não é necessariamente, eu lia mais devagar por conta disso, porque hoje eu tenho vários momentos em que eu leio ainda mais devagar por conta disso, porque eu realmente quero entender o que está naquela passagem. Eu já mostro também como que eu faço essa sistematização hoje, mas eu senti que acabava interrompendo um pouco o fluxo da leitura. E o que eu percebi também que com essa mudança eu não deixei também de aproveitar o livro, mas eu mudei algo muito específico também, que antes eu tinha meu caderno de leituras, onde eu anotava todos os meus pensamentos, todas as minhas reflexões. Só que eu percebi que com o passar do tempo eu acabei abandonando o caderno de leitura porque tinha algumas questões que estavam me incomodando. Então, digamos que eu tô lendo aqui um livro, né, e que o Rousseau faz menção a um filósofo, a um lugar, a um evento político, um evento cultural, e daí o que me dava aquela sensação, né? Eu tava lendo o livro, então tá, eu tenho que parar para pesquisar, então eu tenho que ir pro Google, tenho que ir para qualquer site ali, entender o conceito e colocar, escrever no meu caderno tudo isso. E eu tô num momento, e acho que assim, a gente vai realmente percebendo que funciona pra gente, que escrever à mão não necessariamente acompanha a velocidade do meu pensamento. E você pode falar que isso faz com que a gente fique cada vez mais acelerado e tudo, mas a minha cabeça é uma cabeça muito ativa por todos os aspectos da minha neurodivergência, e ficar diminuindo o ritmo para que eu escreva à mão fazia muitas vezes com que eu perdesse pontos ali, conexões que eu estava realmente fazendo, que eu queria registrar. Como eu ficava meio de saco cheio também, abandonava e acabava não escrevendo. Então fez com que em algum momento eu perdesse essa prática
de anotar e eu tava muito no dilema de como resolver isso. Acho que a gente tem uma cultura cada vez mais de sair das telas e tudo, mas eu penso em como que a gente usa as telas a nosso favor. Então eu migrei as minhas anotações para o Notion. Eu vou deixar aqui um print de como eu anoto, né, como que eu faço, mas eu fiz a coisa mais simples possível. Eu abri uma página do Notion que eu chamo de caderno de tudo. Então eu vou anotando uma coisa na sequência da outra. Então eu coloco o título do livro, o nome do autor e tudo que eu penso, tudo que eu anoto, tudo que eu pesquiso, eu coloco ali. Eu tenho uma característica de estudar, de ler aqui nesse ambiente que vocês estão me vendo no meu computador. Então, de manhã, quando eu levanto, eu venho para minha mesa do escritório, eu ligo o computador para acompanhar as minhas metas, para entender em que momento que eu tenho que estar no livro, o que que eu preciso ler naquele dia. Então, tá sempre aberto. Eu faço esse controle também de leitura pelo Notion. Então, é só trocar ali de aba. Então, eu sento, tô pesquisando, tô lendo. Nossa, isso daqui me chamou a atenção e eu não sei o que que significa. Ou até mesmo eu preciso de uma mini biografia do Rousseau, porque é um cara que eu não conheço. Então, eu dou uma pesquisada rapidinha, leio, copio isso e jogo no Notion. Ah, tem uma passagem aqui que super me marcou e eu tô pensando algo bem específico. Eu copio ali rapidinho a passagem pro Notion, já puxo uma seta para baixo, já escrevo a minha referência, a minha reflexão, a conexão que eu fiz com outros livros e sigo na leitura. Esse processo de digitar para mim foi muito mais rápido e faz com que eu realmente aproveite mais a leitura e não fico com aquele processo tipo, putz, agora eu tenho que parar para escrever, eu escrevo devagar, eu vou perder aquilo que eu quero dizer, eu vou perder o fluxo aqui do meu pensamento. E eu faço isso e tem funcionado muito. Outra coisa é que em muitos momentos eu não escrevo parágrafos enormes. Escrevo bullet points, coloco ali só tópicos mesmo daquilo que está me chamando a atenção ou de termos que eu quero pesquisar antes e fica um segundo cérebro. Outra coisa que eu considero que foi um ganho para mim nesse processo é pesquisar. Então, toda vez que eu anotava no caderno, eu ficava pensando, poxa, se eu precisar pesquisar alguma coisa, se eu quiser lembrar de uma passagem, de uma reflexão, eu tenho que vir aqui e ler todas essas folhas de novo. E no Notion eu não tenho isso. Obviamente que fica bastante conteúdo, mas dá para você dar um Ctrl F ali, pesquisar na página. E tem funcionado muito, muito para mim. Eu sinto que eu criei mais agilidade, tá um fluxo, na verdade, melhor, sabe? Eu não sinto mais que fica truncada a leitura, que esse processo de pesquisa, anotação fica meio ruim. Não, porque ele acabou se enquadrando muito bem, pelo menos nesse momento da minha rotina, em estar com o livro aberto, abrir o Google, já pesquisar, já jogar no Notion e fazer esse registro de ponta a ponta do livro. Então, nessa página do Notion ficam tanto as minhas pesquisas, as minhas reflexões, conexões com outros livros, fica tudo registrado ali. E eu faço um livro na sequência do outro, não tem nada organizado, é mais para ser um ambiente de despejo dessas informações, dessas reflexões. Voltando para o livro então, eu tenho usado um marca-texto apenas para o livro inteiro. A única exceção é que, como eu gosto muito da temática da solidão e que na minha cabeça a solidão em alguns momentos é algo melancólico, eu ligo a melancolia com o tom azul. Então, quando tem um livro que tem algo específico sobre isso, sobre a melancolia, eu vou, paro e escrevo com um marca-texto azul. Mas se não é isso, eu uso um único marca-texto, esse da Stabilo, que é um tom marronzinho, tem sido meu preferido, e a caneta preta apenas. Eu vou deixar aqui a foto de uma página para exemplificar para vocês. Então, o que eu continuo fazendo é que a passagem que mais me chama a atenção, eu vou usar o marca-texto. E dentro dessa passagem, principalmente aquelas que são mais longas, eu vou e sublinho daí de caneta preta. Então, é como se eu criasse uma hierarquia. Então, se eu tenho uma passagem que me chamou a atenção, primeiro eu vou marcar ela de marca-texto. Dentro dela, eu vou colocar daí a caneta preta, sublinhando a passagem que mais faz sentido, ou que é o núcleo daquela passagem inteira, mas que às vezes, se você só marcar aquele principal ponto ali, não vai fazer sentido, porque você precisa daquele contexto anterior, sabe? Tem um outro livro também, que é o Stoner,
que eu fiz uma outra sistematização. Eu fiz, como eu comentei, toda essa parte da caneta preta, com marca-texto e tudo, só que as partes mais importantes, eu usei esse post-itzinho aqui, marronzinho, para destacar. Então, eu fiz uma hierarquia de flags. Quando eu marco com marca-texto, eu normalmente coloco essa flag aqui, que é aquela pequenininha que eu prefiro. E daí, como é a parte mais importante, que eu acho que é mais emblemática do livro, eu coloquei também esse marronzinho. Esse rosa aqui, ele só serve para mim de apoio para o vídeo. Então, quando tem uma passagem dentro do livro que eu quero comentar especificamente no vídeo com vocês, eu uso essas flags aqui de papel que são coloridas, que daí me ajudam a procurar aqui, saber certinho onde que eu tenho que abrir o livro. Esse é um livro de ficção, né? Então, eu quis trazer um outro exemplo aqui do Rousseau. Eu usei a mesma sistematização, coloquei o tom azul nesse caso para combinar, para paletar com a capa e fiz daí essa marcação em caneta preta. Vocês vão ver então que todo esse processo ele ficou muito mais simples. Eu consigo andar pela casa se for o caso, se eu for viajar, eu levo só o livro, o marca-página e a caneta. Se resume a isso. E eu sinto que eu ganhei realmente muito mais foco no livro. Eu não preciso ficar, nossa, agora eu tenho que conciliar tudo isso daqui. Cadê a minha flag? Perdi a flag na mesa. Não sei se eu tenho essa cor ainda. Então, eu realmente consegui simplificar esse processo e ainda fazer com que ele fizesse sentido dentro da minha rotina. Em comparação até mesmo com o último vídeo, eu acho que o último vídeo deu uma meia hora mais ou menos. Esse vídeo vai ficar muito mais curto porque, como eu comentei, tudo reduziu, tudo tá mais simples. Mas fica sempre a reflexão, o pensamento para vocês de como que tá a rotina de vocês, o que que vocês querem com aquele livro. Eu, obviamente, não anoto, não estudo todos os livros possíveis, só aqueles que realmente fazem sentido para mim, que eu sinto, né, que o livro meio que me chama para fazer esse aprofundamento. Assista um outro vídeo que eu fiz aqui falando sobre as anotações, talvez ajude você, talvez você não se enquadre nesse momento mais simples as minhas anotações que eu tenho feito, talvez o outro que é um pouco mais complexo, que tem outras regras, faça mais sentido para você, mas eu acho que esse processo de anotação ele vai sempre acompanhar o nosso momento literário, a nossa rotina, e essa beleza da literatura, a gente conseguir adaptar as coisas conforme o nosso momento. Reforço que o grande ganho para mim foi sair do caderno analógico e ir pro Notion. Para mim, eu ganhei muito mais velocidade. Às vezes eu tô na rua, faço alguma conexão com o livro porque eu fiquei pensando, eu abro no celular, eu já anoto isso. Obviamente que tem coisas que eu ainda deixo no livro, algumas anotações na página, mas as grandes reflexões eu deixo no Notion, porque eu realmente senti que isso faz muito mais sentido para mim. Eu sei que muitas pessoas preferem anotação à mão, eu confesso que eu tive um pouco de resistência no começo, mas eu acho que isso depende muito de como que a tua cabeça funciona. Eu percebi que por conta dessa minha aceleração mental, anotar faz com que eu realmente respire fundo, sabe? Eu sinto que eu despejo ali tudo que tá na minha cabeça, aí diminui a minha ansiedade, eu fico mais calma e eu volto a focar no livro, que é o que realmente importa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, conto com seu like nesse vídeo aqui do canal, bem como a sua inscrição. Agradeço os membros da Biblioteca Secretas que me acompanham em diversas leituras e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.